Paz do Senhor a todos. Nós vemos na vida de Jesus, o Evangelho que ele pregou, uma forma como nós vivemos as nossas vidas e como nós devemos tratar as pessoas que estão ao nosso redor, respeitando, auxiliando, intercedendo por elas, nunca desprezando ou acusando, mas sim sempre agindo como Cristo amou. Agindo como Cristo nos amou, nós também devemos retribuir o mesmo amor com os nossos irmãos, pois nós estamos na mesma caminhada, nós estamos indo para o céu, e ninguém é santo aqui ainda, é Cristo que nos santifica. Nós estamos caminhando e crescendo cada dia mais em santidade, mas todos nós somos pecadores e falhos e dependemos inteiramente de Cristo. Quando nós olhamos nessa ótica, nós vemos que outras pessoas também estão na mesma batalha, estão no mesmo caminho, na batalha espiritual, e às vezes o inimigo usa ferramentas ardilosas, ferramentas que querem nos prender na sua vontade, nos prender em realizar e ser servos do inimigo, servos do pecado. Mas o Senhor nos fortalece, o seu Santo Espírito nos dá a força para caminharmos. Mas quando nós vemos alguém que falhou, nós não devemos acusá-lo ou menosprezá-lo. Não, pelo contrário, nós devemos amá-lo como Cristo nos amou. João capítulo 8, verso 10, nos diz assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse texto, nós bem conhecemos, vai dizer que a mulher foi pega em adultério e os fariseus levaram ela perante Jesus para o acusar, para o condenar, para ver uma forma de o condenar. Porque aqui, se você analisar o texto, você vai ver que tem duas situações. Ou ele defendia a mulher, ou ele seguia a lei. E a lei dizia em Levíticos 20:10 que era necessário que fosse apedrejado a mulher que foi pega em adultério. E eles queriam pegar Jesus dessas duas maneiras. Primeiramente porque Jesus andava com pecadores, andava com os publicanos e pecadores, e ele veio para eles, veio para sarar aqueles que estavam doentes, aqueles que eram necessitados de um médico. Então Jesus veio para eles. Então se ele falasse, não, tem que matar mesmo, ele fala, mas como é que você quer matar essa pecadora se você anda e come com pecadores? Assenta-se à mesa com pecadores. Isso era um ponto. O outro ponto é que se ele não cumprisse a lei de Moisés, como é que você pode ser o filho de Deus se você não cumpre a lei de Deus, a lei dada por Deus a Moisés? Então você percebe que eles tinham o intuito de acusar a Jesus, de colocar ele numa situação que fosse acusado pela sua decisão de acordo com o que ele agisse. E eles vêm, mestre, demonstrando que tem reverência por ele, mas na verdade é aquela reverência que elogiando para depois te condenar. Às vezes nós passamos por situações assim. Então Cristo nos ensina, e Cristo fica em silêncio quando eles falam a primeira vez. Fica ali fazendo o que ele estava fazendo ali na areia, e as pessoas aí se incomodam e eles falam, insistem novamente. O que você diz a respeito disso? Qual que é o seu veredito para essa mulher? E as pessoas em volta, tudo esperando como Cristo iria agir. Mas Cristo, ele age de maneira contrária ao mundo. Porque quando nós vemos alguém que falhou, alguém que no meio cristão que sofreu algum dano e o inimigo o prendeu em seus laços e ele cedeu às tentações, nós somos prontos a acusar. Nós somos prontos a evidenciar a falha da pessoa. Ela já está passando por um momento difícil. Ainda se coloca um monte de pessoas, espectadores, para saber o que aconteceu com tal irmão, você viu? O que aconteceu com tal pessoa, você viu o que aconteceu? Então isso não é condizente com a vida do cristão. Porque quando nós olhamos para a ótica de alguém que sofreu um acidente na vida
na vida cotidiana, no seu corpo físico. Quando alguém sofreu um acidente, caiu de algum lugar, você vê uma criança caindo, você vê o seu filho machucado, você não deixa ele no chão caído. Não, pelo contrário, você corre, socorre ele, se for necessário você leva a um hospital, você pede o tratamento médico, você cura as feridas dele e logo, quando você cuida dele, ele está restaurado. Mas agora, se ele ficasse ali, caiu, sofreu um acidente, estava ali perdendo muito sangue, sofrendo ali, ele morreria, ele não sobreviveria. Da mesma forma é a vida do cristão. Quando ele cai, quando ele está machucado, quando ele está doente espiritualmente, nós devemos levantá-lo, auxiliá-lo, levar ele a um médico, que é o Espírito Santo, ou que às vezes levar ele até um pastor para orientá-lo, para dizer o caminho que deve ser seguido e pedir auxílio. Às vezes, muitas vezes somos nós que temos que auxiliar ali naquela situação de tratar, é uma emergência, não dá tempo de levar a um hospital. Aí às vezes você tem que ajudar ali, pegar algumas informações que você tem e sarar a ferida ali naquele momento. E aí você pede auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e te dá as palavras certas. Mas por quê? Porque você pediu e deixou ele agir na sua vida. Você não agiu pelas suas emoções. Porque se você vê uma pessoa falhando, fala, nossa, isso aí é pecador, isso aí é falho, eu não vou me mexer com ele, vou mexer com ele não. Mas quando você olha e vê Cristo na vida, demonstra Cristo nas suas ações, aí você leva ele para o hospital espiritual e cura as feridas. Às vezes você mesmo cura, ou você leva a um médico, a um hospital, a igreja. A igreja é nesse sentido, a igreja é um hospital, porque é onde nós nos unimos e nos fortalecemos. Isso é uma das principais finalidades da igreja, que o corpo dela cresça sadio. E se algum está doente, outros vão lá, levam remédio, auxiliam, o pastor ministra a dose do remédio necessário e vamos caminhando junto, rumo ao céu. É isso que Cristo nos ensina. Mas quando nós perdemos a visão do reino e perdemos a visão do Espírito Santo em nós, nós agimos como um inimigo, como um acusador. Nós fazemos o papel do inimigo das nossas almas. O próprio inimigo já está atuando na vida do cristão que caiu, porque ele sabe, ele vive uma batalha. E o inimigo já está ali, aí chega um mandado por ele para continuar acusando. Então, quando nós acusamos e fazemos de acordo com a lei humana, nós não estamos auxiliando, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Pelo contrário, nós estamos fazendo o oposto. E aqui Jesus nos ensina isso. Os fariseus queriam que ele fosse o primeiro a pegar a pedra e o acusasse, e lançasse e matasse ela, né? Porque ela falhou, ela foi pega em adultério. Mas Jesus faz uma pergunta diferente que mudou a vida dela e mudou a vida das pessoas que estavam ao redor, dos fariseus que estavam ali acusando. Aí Jesus fala: quem dentre vocês que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se nós fizéssemos essa pergunta primeiramente para nós não acusaríamos ninguém, porque todos nós somos pecadores e dependentes da graça de Cristo. Eu dependo de Cristo, eu sei que eu sou falho e pecador. Nas minhas limitações, às vezes tentando acertar, a gente erra. Nas minhas limitações, nas suas limitações, você cede a alguma tentação e você se arrepende e volta para Cristo. Mas aí Cristo, quando você vê alguém numa situação, num pecado que é aqui nem a mulher, escandaloso, né, um adultério, uma forma assim, você esse aí tem que morrer espiritualmente, não serve para estar no nosso meio, não, mas é uma alma. É uma alma que Cristo morreu por ela. E se ela for convertida, ela vai se arrepender, ela vai voltar-se para os Espíritos, para Cristo, através do Espírito Santo, e vai se achegar e vai corrigir a sua vida e vai voltar para o caminho estreito que leva ao céu. Mas nós precisamos entender que nós somos partes nesse processo da pessoa voltar pelo seu caminho. Não, muitas das vezes nós somos o instrumento que o Senhor nos usa para fazer que o nome dele seja glorificado e as pessoas voltem para ele e esqueçam dessas mágoas e as feridas sejam curadas, saradas, porque o Espírito Santo ele quer que as pessoas estejam firmadas nele, firmadas no Senhor, e o pecado não vai prevalecer.
E o pecado não vai avançar. Então essa mulher foi transformada. E as pessoas que estavam ao redor também, porque todos eles eram pecadores. E um a um foi saindo. Porque quando Cristo fala, ele tem poder para fazer a pessoa mudar de opinião. Porque eles chegaram ali, eles sabiam que eles eram pecadores. Eles sabiam, conheciam a lei, porque eles estavam citando a lei. E eles sabiam que quem apedrejasse não poderia ter pecado. Então, porque a culpa cairia sobre ele se ele tivesse também em falha e queria matar alguém que estava falhando também. Ele devia jogar uma pedra nele mesmo. Então, mas nesse sentido ele confronta as pessoas. Daí eles falam, redarguidos e acusados pela sua consciência, um a um foi saindo, do mais velho ao mais novo. Então você vê que como a palavra do Senhor fala, e eles foram saindo. Aí todos saíram, daí na sequência Jesus pergunta à mulher, onde estão os seus acusadores? Aqui muitas das vezes as pessoas acham que Cristo passou a mão nela, não. Passou a mão no sentido de aliviar o pecado dela, falou, não, pode ficar do jeito que você tem. Não, pelo contrário, ele falou, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. As pessoas às vezes confundem esse texto dizendo que elas podem pecar e Cristo me perdoa. Se ele perdoou uma mulher em adultério, não acusou, não fez nada com ela, ele vai nos perdoar. Mas é que elas não entendem que Cristo agora é o nosso advogado, é o nosso redentor, é ele que veio para nos salvar ainda. Chegará um tempo que ele será o juiz, mas ainda não é o tempo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. É ele quem nos justifica junto ao Pai. E aí quando nós entendemos isso, nós voltamos para ele e pedimos a sua misericórdia. Mas as pessoas acham que Cristo é o juiz, então ele fala, não, mas se ele perdoou a mulher em adultério, ele pode me perdoar também, ele pode me deixar eu com a vida como eu quero, no tempo certo eu volto para ele. Não, nossa vida tem que ser vivida na vontade do Senhor desde quando nós o conhecemos. Se nós o conhecemos e vivemos em pecado, nós não somos convertidos na palavra do Senhor, não somos convertidos através do Espírito Santo a crer em Cristo e viver para Ele. Porque quando nós somos convertidos, nós não pecamos mais, nós fugimos da aparência do mal, nós vivemos na luz, como Cristo vai dizer no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Quando você está olhando para o sol, ele evidencia tudo o que está ao seu redor. A luz mostra tudo. Quando nós estamos na noite, às vezes você pode andar num caminho, você vai trupicar, pode até cair, vai machucar, vai bater, você não consegue enxergar. Se tem um perigo, às vezes, se tem um animal que pode te atacar à noite, você não vê. Ou se tem um ladrão que está à espreita, você pode ver que os ladrões sempre preferem a noite para agirem, né? Porque eles têm a escuridão a seu favor. Então quando chega o sol, eles já falam, agora eu preciso ir para casa, que agora as pessoas vão me ver, então eu não posso estar aqui. Quando chega a luz do mundo, você percebe que, nossa, como eu posso continuar errando se a luz de Cristo está iluminando a minha vida? A luz de Cristo está refletindo em mim, eu não consigo mais pecar, eu não posso mais, porque eu vejo a sujeira que está em mim. Então eu quero me limpar, eu quero tirar todo o pecado, eu quero me afastar de tudo que me afasta de Cristo, porque eu sei que isso está me sujando. A luz está tão clara, tão forte, que às vezes chega a obscurecer os seus olhos, chega até a doer, você não consegue olhar direito, porque de tanta luz que Cristo está em você, e você começa a ver o seu pecado, e você começa a arrepender-se do seu pecado, e você começa a chorar, porque você sabe que esse pecado foi o preço na cruz do Calvário. Então você começa, o convertido, ele começa a ter esse sentimento, como eu pude fazer algo tão pesado para o meu Cristo. Então você entende que ele é a luz do mundo. Então quando ele vem, ele transforma. Onde tinha trevas, agora já não tem mais. Então por isso que ele fala, vai, não peques mais. Então quando ela creu que Jesus era o Salvador e ela ouviu a voz dele, não a condenou, pelo contrário, ele a amou. Nós aprendemos que nós devemos agir da mesma maneira. Nós devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Não devemos acusá-la, pelo contrário, mas amar. Que nós possamos aprender como Cristo nos ensina, como Ele demonstra
como nós devemos tratar certas pessoas que às vezes falhou e caiu. Devemos tratar com amor e com união e colocá-la novamente, tratar as feridas, não que nós amamos o pecado dela, não, nós amamos a vida dela, porque Cristo morreu por ela, e tratamos as feridas, saramos elas espiritualmente, aí ela está de novo junta em comunhão, porque o mesmo Espírito Santo que transforma a vida dela é o mesmo que vai te usar para auxiliar e sarar as feridas dela. Que possamos continuar firmes, olhando para Cristo e pedindo a Ele: Senhor, me ajude a amar aos meus irmãos como o Senhor me ama, porque mesmo eu sendo falho e pecador, o Senhor continua a me amar. Mesmo eu sendo falho e às vezes quero fazer o bem e não consigo, o Senhor não deixa de me amar e vem e sara as minhas feridas através do seu Santo Espírito, e novamente eu me achego a Ti e sinto a Sua doce presença. Que possamos ter isso. Espírito Santo, nos auxilie cada vez mais. Amém.